E retornamos rapidinho. Então nós estamos apresentando a via das... Nossa senhora, a gente vai apresentar uma via com um pouco mais de dignidade, né? A via das pentoses, não via das pentose. Essa via tem um outro nome também. Ela é chamada via das hexose monofosfato. Entendeu o livro que você pega? Hexo é com O, hexose monofosfato. Monofosfato. Então vamos apresentar essa via metabólica agora na estrutura do mapa como um todo, tá? E vamos sair fora então desses carinhas aqui, que é os nossos famosos J-Mol, como queira. Se você jogar um FAGH lá, você vai ver que aparece também, tá? Tá aqui, esse é o nosso mapa metabólico, querido amigo mapa metabólico. Então aquilo que eu coloquei como síntese da via, que é essa estrutura aqui, ou seja, a possibilidade de produção de carboidratos com número intermediário de carbonos, a possibilidade de produção da ribose, que é precursor de ácidos nucleicos, e a possibilidade de produção de um NADPH, que é biosintético, porque o fato dele ser antioxidante ou pró-oxidante, ficou meio confuso aqui também, cara, não gostei disso aqui não. Ó. Eu vou colocar isso aqui, senão parece que pró-oxidante é aminoácido, tá? Então vou colocar antioxidantes, vou colocar só antioxidante, depois você vai entender. Essa pró-oxidante parece que vai quebrar tudo, né? Na verdade ele tem uma função de evitar processos ligados a radicais livres, mas a gente vai ver isso, tá? Vamos ver essa historinha primeiro aqui, ó. Aonde que a gente consegue? Primeiro vamos localizar essa via no mapa metabólico, controlando o horário. Localizando essa via no mapa metabólico. Mais uma vez, a gente poderia vir para cá, no azulzão, e tentar procurar alguma coisa chamada pentose. Consegue achar? Eu não. Definitivamente eu não consigo. Aqui, ó, pentoses, ó. Carboidratos, aqui, ó, pentoses. Então, você tem ali, vamos pensar, ó, isso aqui é o ciclo de Krebs. Você vem por aqui, provavelmente a glicose vai estar alguma coisa aqui, ó, aqui vai ser, ó, glicólise e gliconeogênese aqui, tá vendo? Isso significa que a via das pentoses, alguns chamam de ciclo das pentoses. É complicado falar em ciclo, porque não é igual ao ciclo de Krebs, com aquela estrutura bem definida, cíclica bem definida. É bem definida a via, não essa estrutura cíclica. Mais ou menos aqui. Então, se não vejamos, seria dizer que se aqui é o ciclo de Krebs, ele vem para cá, a gente tem a glicose mais ou menos... Onde é que está o raio da glicose? Deve ter isso aqui, né? Então ela vai subir mais ou menos para cá. É isso? Acho que é, vamos ver. Papum. Aqui, ó, você tem a glicose pelo menos. Aqui, ó, já saindo em cima, ó. Ciclo das pentoses. Tá, mas se a gente vier um pouco para cá, deixa eu reduzir um pouco aqui a... Se você tiver perdido, observe o seguinte, que aqui, saindo de glicose, ela é inicialmente fosforilada e a gente vai aqui para a direita, talvez esteja indo ao contrário ali no vídeo, não sei, a gente está caminhando pela via glicolítica até chegar no piruvato aqui. Imediatamente em cima aqui está escrito, ó, ciclo das pentoses, tá bem? Mas se a gente subir um pouco mais aqui, ó, no ciclo das pentoses, aqui vem escrito, ó, interconversões da pentose. E aqui ainda tem um outro palavrão aqui do lado chamado caminho, tá vendo esse palavrão aqui, ó, caminho de Antony-Dudorow, tá? Que tem esse nome palavrônico, mas é bem interessante o seguinte, ó, o que é esse caminho Dudorow da vida aqui, ó? Desculpa a falta de cientificismo e o excesso de retórica nessa última frase. A gente pega a via glicolítica. Olha só o que você tem aqui. Você tem a glicose, aí você tem a frutose, aí você tem gliceraldeído aqui, não é isso? Aí você tem piruvato aqui, correto? Aí você tem NADH aqui, né? O NADH que sai aqui, lembrando, mas aqui tem NADPH. Isso aqui é para planta, lembra? Verde. Então você tem o NADPH aqui, tá legal? Aí você tem um ATPzinho que vai sair nesses pontos, tá, ótimo. Se você memorizou, entra nessa via de nome maluco. Tá aqui, ó. Antony-Dudorow Pathway. Tá aqui, ó. Olha só o que você tem aqui, ó. Piruvato, gliceraldeído, opa, acetato, fazia parte da outra, não é isso? E de repente aparece também aqui, ó, NADH, opa, ATP, eita! Então essa via parece que é a via glicolítica. É quase.
para várias bactérias gram-negativas, algumas gram-positivas e umas bactérias mais antigas também. Essa era uma espécie de via glicolítica que, na verdade, rendia uma quantidade menor de energia, enquanto a via glicolítica, você pega lá a glicose, né? Ela se transforma, você rompe no meio, você produz 2 NADHs e 2 ATPs no final, né? Essa aqui produz 1 NADH e 1 ATP no final, porque não existe uma ruptura propriamente, tá? Não existe aquela... Você não tem aqui, por exemplo, a frutose 1,6 de fosfato na via. Então, alguns acreditam, inclusive, que a via glicolítica ela veio, vamos dizer assim, historicamente, não. Geologicamente, não. Ela veio na sua origem biológica a partir dessa via bacteriana aqui, que é muito parecida. Mas o que a gente acha mais legal é chamado, aqui está com o ciclo das pentoses ou via das pentoses. Então, ele vai começar onde? Ele vai começar na glicose. Mas, também, se depender de quando você olhar, ele nem começa, né? Se você estruturar aqui, ó, em glicose 6-fosfato, ó, vamos estruturar em glicose 6-fosfato. Ele caminha por aqui, ó, tá? Essa estrutura, portanto, talvez tenha esse nome ciclo, eu vejo que ele começa aqui em glicose 6-fosfato, ó, e de repente termina, entre aspas, em gliceraldeído. Não é propriamente um término, né? Mas você tem algo que se fecha aqui entre glicose 6-fosfato e gliceraldeído, tá vendo? E algumas coisas que acontecem aqui no meio. Inclusive, louco para falar inclusivemente, mas é um advérbio proibitivo, o que se chega aqui em cima, que são as suas interconversões. Por que está aqui em cima? Porque algumas substâncias que estão ali embaixo, de repente, estão repetidas aqui em cima. Mas aqui ocorrem essas tais das interconversões. Tá? Então, localizamos a via das pentoses. O que nós precisamos localizar agora, antes de mudar o vídeo, é o seguinte. Quais são esses produtos? Então, primeira coisa, tá, o senhor disse que carboidratos de 3 a 7 carbonos, beleza? Temos ribose e temos NADPH. Então, esses seriam os, vamos dizer assim, produtos. Enquanto o produto da via glicolítica é ATP e NADH, desculpa, ATP e NADH, isso se for uma via glicolítica que você possa aproveitar o NADH. Né? Lembra, se esse NADH a gente estiver em situação anaeróbia, esse NADH ele entra para, por exemplo, converter o ácido lático em piruvato. Desculpa, para converter o piruvato em ácido lático. Ele é aproveitado embaixo na via glicolítica. E aqui no caso não, isso nossa, esqueci, lactato desidrogenase. LDH. Desidrogenase, lembra daquela história? Quando aparece desidrogenase, tem um NADH da vida. Mas também, como a gente vai ver, tem NADPH. Tá bom? Também tem NADPH. Então, novamente, vamos tentar localizar esses carboidratos de 3 e 7 carbonos, onde que está a ribose e onde que está esse NADPH na via. Se não, vejamos. Se a via começa aqui, ela parece que tem um caminho único aqui e, opa, apareceu o NADPH. Matamos o problema. Mas se a gente continuar caminhando aqui pela via, veja que a via tem um sentido único, uma mão única. Desculpa, na verdade a mão é dupla, né? Aqui a mão é dupla. Mas ela não tem uma bifurcação, é isso que eu quero dizer. Ela pode ser no máximo bivetorial, aí, mas ela não bifurca. Né? Por exemplo, a glicólise que está aqui embaixo tem uma hora que ela bifurca, né? Ela bifurca aqui. Agora a via das pentoses não tem essa bifurcação. Então vamos lá, você caminha. Então, primeira etapa, você tem esse NADPH sendo gerado aqui, produzido. Segunda etapa, uma pequena hidrataçãozinha. Terceira etapa, uma outra molécula de NADPH. Então, entre a primeira e a terceira etapa, você tem 2 moléculas de NADPH sendo geradas. Interessante, né? Porque quando a gente sai, por exemplo, da glicose aqui embaixo, para a gente gerar um NADH aqui, ó, a volta que você tem que dar, né? Primeiro você fosforila, depois você isomeriza, depois você fosforila novamente, depois você rompe a estrutura da molécula e depois você desidrogena. E aí sim aparece o NADH. Aqui, o NADPH já aparece de cara. Então é interessante que essa glicose 6-fosfato, que a gente tinha mencionado, que uma das importâncias é manter, propiciar a retenção da molécula dentro da célula por causa da carga dianiônica, que agora você coloca na glicose. A glicose estava sozinha, você bota um fosfato lá, dançou. Ela fica extremamente negativa e aí não consegue mais reconhecer o receptor, na verdade o transportador, né, o GLUT, e também não consegue atravessar a célula com facilidade. Não é apenas isso.
veja que você pode utilizar essa glicose 6-fosfato como um substrato altamente energético, porque a partir dele eu consigo com uma outra enzima, que é essa enzima aqui. Essa enzima é tão importante que ela tem um apelido. O apelido dela é G6PD. E ela está associada com a possível disfunção de origem hereditária mais prevalente no mundo. Tão prevalente que me parece que ela atinge em torno de 2,5% ou 2% da população mundial, ainda que grande parte é assintomática, porque são vários alelos gênicos, né? Cópias, vamos dizer assim, dos genes, e nesse sentido algumas pessoas podem nascer com esses alelos comprometidos e aí gerar o estado mais prejudicial da doença, que não por coincidência tem o nome de deficiência de G6PD, ou deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenase. E aí a gente bate um Google para você ver, as imagens são terríveis ligadas a essa deficiência, depois a gente explica por quê. E por outro lado, você pode nascer com isso e passar a vida toda sem perceber que tem a deficiência, porque é afetado um número de alelo menor, de tal maneira que você passa a vida como assintomático, mas ela tem a maior prevalência mundial. Esse 2,5% é uma informação antiga, acho que a morbidade dela já deve ter modificado. Mas vamos lá, o que importa é que você tem aqui essa primeira geração de NADPH. Aqui você tem na terceira etapa desse circuito outra produção de NADPH. E se a gente observar agora, se você observar agora pelo mapa, há uma bifurcação aqui e de repente há mais bifurcações por aqui, né? Então olha só que interessante, a via das pentoses ela segue numa linha, ainda que possa ser de mão dupla, mas ela segue numa linha. E de repente ela sofre uma multifurcação, não sei nem se a palavra está correta, ela se divide, em ramos. E esses ramos, se a gente observar, são geradores desses carboidratos. Truque bioquímico. Se um carboidrato tiver apenas uma fosforilação, sempre ou quase sempre ela se dá no último carbono. Então, aqui você tem, a gente sabe disso, porque quando você pega a glicose, por exemplo, quando a glicose ela é fosforilada no último carbono, 6-fosfato. Isso tem uma lógica. A lógica é que os outros estão comprometidos em ligações. Né? Isso tem uma lógica. Mas, por exemplo, aqui a frutose 1,6-bifosfato, ela já tem o carbono 1, carbono 6. E aí você pode ter fosforilações, aqui já não são carboidratos, né? Aqui são ácidos carboxílicos, tirando o aldeído, mas aí você já tem a cadeia aberta e a estrutura. Quando a cadeia é fechada já fica um pouco mais complexo. Mas tudo bem, enrolação para o lado, olha só. Eu quero chamar a atenção, xilulose, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Eritrose, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Beleza. Pseudoeptulose, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manjou? O próprio gliceraldeído que sai aqui da via, quantos carbonos? 1, 2, 3. Então veja que essa via, o que ela está fazendo? Além dela produzir o NADPH, cujas funções a gente sublinhou, né? É um antioxidante muito potente, ele é uma coenzima, não é um antioxidante, ele é uma coenzima utilizada, assim como o NADH. O NADH é uma coenzima de oxirredução, o NADPH também é uma coenzima que participa de fenômenos de oxirredução, mas que não são do catabolismo para geração de energia, são mais para a defesa antioxidante da célula, muito para a defesa antioxidante da célula, sobrevivência de N tipos celulares, inclusive de espermatozoide humano, bem como biossíntese de algumas substâncias. Mas o que eu quis chamar a atenção nesse momento é isso, você tem carboidratos com números intermediários de carbono e a nossa ribose. E a nossa ribose aqui bonitona, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então veja que você tem no final 5 carbonos. Carboidratos de 5, de 4 carbonos, de 7 carbonos, de 3 carbonos, né? Ou seja, isso bate com o que nós escrevemos aqui, carboidratos de 3 a 7 carbonos. NADPH só naqueles dois momentos que são produzidos, qual seja a primeira e a terceira etapa. Então, matou também. NADPH também matou. E os processos biosintéticos do NADPH, na verdade, são derivados da própria função do NADPH. A gente deixa isso para o vídeo logo em seguida, tá bem?
mas pelo menos a gente conseguiu localizar a via no mapa cabeludão aqui, todo doidão. Então a via está dentro dessa óptica aqui, e na verdade, como ela tem uma continuidade, porque essas ramificações elas podem seguir por aqui, ó, você tem também, passando por essa via mais para cima, chamadas interconversões, né? Então, ó, mais uma vez aparece aqui, ó, xilose, xilulose, ribulose, arabitol, arabinose. São carboidratos muito comuns em planta. Xilose, xilulose, arabinose, muito comuns em planta, tá? Micro-organismo também. Aliás, não à toa, né? Mas aparecem umas setas azuis aqui indicando que você tem essas conversões em mamíferos. Não são os carboidratos principais, mas você tem, tá certo? Então isso aqui também faz parte dessas interconversões. Pois bem, antes de encerrar esse vídeo, veja uma outra função que eu acho assim fenomenal e que os livros pouco trazem sobre a via das pentoses. Veja que eu começo aqui com glicose 6-fosfato, depois que eu fosforilei, produzo os NADPHs, né, um primeiro aqui, um segundo aqui, uma hidratação intermediária, depois uma ramificação para outros carboidratos, e uma dessas ramificações me permite comunicar com gliceraldeído 3-fosfato. Então veja que eu estou conectando, a partir do gliceraldeído 3-fosfato, eu consigo a conexão de 3 vias metabólicas. Opa. 3 vias metabólicas. Eu consigo com que essa rota da via das pentoses seja também comunicada com a via glicolítica e a via da gliconeogênese, que é o assunto da conferência. Tá? Então você tem, por que eu digo isso? Porque está escrito aqui, ó, glicólise está indo para a direita, gliconeogênese está vindo para a esquerda. Quando eu junto essa estrutura toda, olha que lindo. Olha, não, cara, isso é muito bonito. Porque eu consigo ter um controle, se você parar para pensar, além de eu ter uma interligação, a primeira vez que isso surge, né? Uma interligação de 3 vias metabólicas, elas estão interligadas a partir do gliceraldeído num ponto e a partir da glicose 6-fosfato num ponto. O grande chique da coisa é o seguinte, isso é uma espécie de boia de caixa d'água. Tá? Então a via ela funciona como uma espécie de boia de caixa d'água. Para que serve a boia de caixa d'água? À medida que a água vai enchendo dentro da caixa, essa boia ela vai subindo, aqui você tem um orifício, chega uma hora que a boia vem, na hora que sobe ela tampa, e aí você não consegue mais jogar água na caixa d'água, isso faz com que a gente não tenha caixas de água arrebentadas jorrando dos telhados. Mas tem um momento que a companhia de serviços de abastecimento fornece a água, o seu registro aberto, mas chega uma hora que a tua caixa d'água para. A gente pode dizer, sem medo de errar, um pouco de medo de errar, mas a gente pode dizer que você tem um sistema de tampão também, de tamponamento, que é feito pela via das pentoses para evitar que eu tenha excesso de glicose 6-fosfato e falta de glicose 6-fosfato. Porque se você parar para pensar, se eu tiver um excesso de glicose, se eu tiver glicose 6-fosfato, eu caminho para a via glicolítica. Se tiver um determinado excesso, veja que bonitinho, né? A glicose 6-fosfato tem 4 caminhos para ela optar. Um caminho é sair fora da célula, ou seja, ela sofre a ação de uma fosfatase, deixa a célula, e aí você vai para uma hiperglicemia, porque você está aumentando a quantidade de glicose do sangue, não é legal. Ela caminha para a direita, mas ela já estava caminhando, né, por uma diferença de km, inclusive, km baixinho, ela já está caminhando aqui para a direita, já está fazendo a via glicolítica funcionar. Ela poderia vir para a esquerda aqui, eu já vou adiantar então a aula da semana que vem. Veja que à esquerda o que eu tenho com excesso de glicose é a produção do glicogênio, algo que a gente colocou na primeira prancha. Aliás, nós só temos uma primeira prancha aqui, né? Aqui, ó, glicogênio. Ou ela pode alternativamente caminhar aqui para riba, e depois abarro aqui embaixo, tá? De tal maneira que se eu tiver um excesso de glicose 6-fosfato, eu produzo uma série de outros carboidratos aqui e produzo o NADPH aqui e aqui. Como o NADPH é biosintético, olha que legal, a gente consegue, não sei se você está enxergando o negócio girando, o excesso de glicose me propiciaria um processo biosintético, porque eu já tenho glicose suficiente para usar para o meu ciclo de Krebs e minha cadeia respiratória para gerar meu ATP. Né? Poucas palavras. Então eu tenho esse sistema de excesso. Por outro lado, se me carece, desculpa a frase, mas
Se me carece essa glicose, eu posso muito bem aproveitar esses mesmos carboidratos que estão aqui e converter esses carboidratos à glicose, utilizando o gliceraldeído. Então veja que eu tenho uma espécie de sistema de tamponamento. Não à toa eu vou escrever essa função aqui para encerrar esse vídeo que já ficou longo e não queria, que a função principal, pelo menos na minha opinião, não é a minha opinião, é uma das funções principais, vamos colocar desse jeito, é que ela serve como um tamponamento de glicose. O que quer dizer um tamponamento de glicose? O que é um tampão? Tampão evita que o pH suba e o pH desça, não é isso? O que é um tamponamento de glicose? Evita que a glicose suba e evita também que a glicose desça, porque eu consigo drenar alguns carboidratos que estão aqui, ó. Esses carboidratos que estão aqui, legal a minha mão e o mouse, coisa doida. Esses carboidratos que estão aqui, eu dreno, olha que legal, ela acompanha mesmo. E aí eu consigo produzir, por exemplo, gliceraldeído fosfato ou a glicose, dependendo da necessidade. Entendeu? Certo? Encerramos por aqui então esse vídeo, porque eu queria chamar bastante atenção desse processo.